Seja bem-vindo ao mundo marcial. Na filosofia de Bruce Lee, o artista marcial deveria ser sem forma. Ele também chamava essa filosofia de estilo sem estilo. Isso significa que o artista marcial deve ser capaz de se adaptar a qualquer situação e ser capaz de fluir com os ataques do oponente. Bruce Lee acreditava que o corpo humano é naturalmente projetado para se mover com fluidez e eficiência. Ele teorizou que, se alguém observasse a água, perceberia que ela sempre segue o caminho de menor resistência. Ele achava que o corpo humano deveria se mover de maneira semelhante, sempre buscando o caminho de menor resistência. Essa profunda filosofia pode ser aplicada a todos os aspectos da vida, não apenas às artes marciais. Em qualquer situação, devemos tentar ser como a água e seguir o fluxo em vez de resistir a ele. Neste vídeo vamos explorar como essa filosofia é aplicável ao combate. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Essa máxima que está amplamente ligada na filosofia, seja como a água, os artistas marciais a serem adaptáveis e fluidos em seus movimentos, como a própria água. De fato, o elemento água é frequentemente usado para simbolizar flexibilidade e adaptabilidade nas filosofias orientais. Não há como negar que essas são qualidades importantes para um artista marcial possuir. Afinal, em um combate, você deve ser capaz de ler os movimentos de seu oponente e ajustar os seus de acordo. Essa interpretação é que devemos seguir o fluxo e não resistir à mudança. Isso certamente é relevante para as artes marciais, onde estamos constantemente aprendendo novas técnicas e conceitos. Se estivermos muito presos em nossos caminhos e rígidos em nosso pensamento, nunca seremos capazes de progredir em nosso treinamento. Também se refere a ter a mente aberta sobre outros estilos e abraçar técnicas úteis de várias artes marciais do que seguir rigidamente um único estilo. Outra maneira de perceber essa verdade é que devemos ser implacáveis como a água. Assim como a água eventualmente desgasta até mesmo as rochas mais duras, nunca devemos desistir de nossa busca pela excelência nas artes marciais. Devemos sempre nos esforçar para melhorar, mesmo que a jornada seja longa e difícil. Em última análise, ser como a água é ser adaptável, flexível, ser amorfo e implacável no treinamento de artes marciais. Se pudermos aprender a abraçar essas qualidades, estaremos no caminho certo para nos tornarmos grandes artistas marciais. Como dito no começo do vídeo, essa filosofia pode ser aplicada a qualquer área da sua vida. Por exemplo, se você está tentando perder peso, não se concentre no número da balança. Em vez disso, deve se concentrar em fazer escolhas diárias saudáveis e confie que o peso acabará diminuindo. Se você deseja desenvolver sua carreira, não tente forçar as coisas, deixe sua carreira seguir seu curso natural. Claro, isso nem sempre é fácil. É da nossa natureza humana querer controlar nossas vidas e nosso destino. Mas se pudermos aprender a deixar ir e seguir o fluxo, podemos descobrir que a vida é substancialmente mais agradável. E como isso pode ser aplicado à arte marcial? Ser sem forma é alcançar o máximo do estudo e interpretação do combate. Bruce Lee deixou alguns conselhos e dicas para se seguir como: análise de alcance do combate. Alcance de chutes. Alcance de chute é o alcance em que seu pé pode tocar seu oponente, mas a mão dele não pode tocar em você. Alcance de socos. O alcance do soco é o alcance em que sua mão principal pode tocar o oponente se você der meio passo à frente. Alcance de trampling. O trampling é um alcance a curta distância. Nesse alcance é em que você pode mobilizar ou contornar as defesas do oponente usando mão e pé. Aqui também na qual é usado as técnicas de clinches. As técnicas usadas incluem socos, chutes, cotoveladas, joelhadas, cabeçadas, golpes com ombros, mordidas entre outras técnicas. Alcance de luta em pé. Aqui refere-se à capacidade de lutar em pé e a transição para a luta no chão. São usadas técnicas como arremessos, quedas, rasteiras e entre outros. Alcance de agarramento, luta no solo. O alcance do agarramento pode ser subdividido em agarrar em pé e ir para o chão e continuar o combate no chão. Inclui travamentos, chaves de articulação, tropeções e estrangulamentos. A luta no solo inclui bloqueios de articulações, imobilização, posicionamento e controle do corpo e golpes. Transições de ataques. Longo, médio e curto. Aqui é onde você consegue transitar pelos alcances de combate. Essas transições são usadas com os movimentos como soco para uma transição de arremesso ou agarramento, chutes para uma transição de trampling a curta distância podendo usar cotoveladas, joelhadas e cabeçada, um soco em transição para uma cotovelada. Aqui as possibilidades vão variar com a experiência do praticante. Movimentos econômicos.
Outro fator muito importante é a maneira como você usa o movimento e o tempo. Estes vêm de três maneiras: eficiência, um ataque que atinge seu alvo em menos tempo, com força máxima. Direto, fazendo o que vem naturalmente de maneira disciplinada. Simplicidade, pensando de maneira descomplicada. Ataque e defesa simultâneos. Utilização eficaz da mecânica corporal, força máxima. Arma mais longa para o alvo mais próximo. Analise e melhore a velocidade de todas as técnicas. Você deve aceitar a realidade antes de poder treinar para ela. Cada aspecto deve ser adaptado ao seu corpo e mente. Não use força contra força. O uso imaginativo de equipamentos e métodos de treinamento. Sempre cultive suas ferramentas, condicione seu corpo. Expanda continuamente suas habilidades. As habilidades do corpo e da mente são infinitas. Você luta como você treina. Mobilidade e trabalho de pés. A melhor defesa é um ataque forte. Combine defesa e ataque em uma ação. Evite telegrafar seus golpes. Seu ataque deve ser inesperado, surpreendendo seu oponente. As 5 maneiras de atacar. As 5 maneiras de atacar podem ser usadas para potencializar várias técnicas que você chega a dominar. Ataque único direto. Um ataque direto é composto por um único movimento. O objetivo é ir ao alvo pela rota mais direta. Embora seja o mais simples dos ataques, é o mais difícil de concluir com sucesso, porque a velocidade e o tempo, bem como a penetração das defesas do oponente, devem ser perfeitos. Ao executar um único ataque direto, você tenta acertar o oponente antes que ele possa se desviar, sem nenhuma tentativa de disfarçar a direção do ataque. Esse ataque também pode ser golpeado em um ângulo inesperado. Pode ser usado qualquer golpe, seja soco, cotovelada, um golpe com a palma, entre outros. Ataque por combinação. É uma série de golpes, que se seguem naturalmente e são golpeados em mais de uma linha de ataque. É composto de configurações para manobrar o oponente em tal posição ou criar uma abertura, que o golpe final da série encontre um local vulnerável. Para sufocar seu oponente com combinações de ataques. Ataque de imobilização. Essa técnica imobilizadora é aplicada na mão ou perna do oponente, ou cabeça. Enquanto você golpeia, você verá isso em clinches. No ataque de imobilização você prende um ou mais membros do oponente enquanto ataca, superando assim possíveis defesas para evitar contra-ataques. Ataque indireto progressivo. É mover-se de uma maneira que o oponente se move e então mudar sua intenção e atacar ao longo de outra linha. Um exemplo simples disso seria simular um soco no rosto e, quando o atacante levanta as mãos para bloquear, você dá um soco no abdômen dele. Você também deve saber que esse movimento define o tempo, colocando você meio tempo à frente do seu oponente. Ataque por desenho. No ataque por desenho você deixa intencionalmente uma abertura em suas defesas, na esperança de atrair o oponente para um ataque previsível que você poderá então contra-atacar. O sucesso desse ataque depende em grande parte da ocultação de suas reais intenções. Realismo em combate. O realismo em combate consiste em que as técnicas de artes marciais devem ser incorporadas com base em sua eficácia, em situações reais de combate. Essa abordagem de treinamento permite que os praticantes cheguem o mais próximo possível de situações reais de combate com alto grau de segurança. Cada praticante possui um tipo de corpo e habilidades de luta diferentes. A preocupação desse conceito sem forma é identificar as fraquezas de combate de cada praticante e fortalecer as habilidades atléticas e com altas habilidades físicas e mentais. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.